O nosso país tem mais de 30 milhões de evangélicos no Brasil, né? E os evangélicos foi tema de estudo do IBGE. O nosso país, ele foi estudado por esse crescente, né? Por esse aumento vertiginoso dos evangélicos no país. Pois bem, os evangélicos no país, será que realmente eles estão dentro do evangelho de Deus, do evangelho da palavra? Porque se o movimento evangélico cresceu muito dentro do país, era para o país se tornar um país melhor. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos ser luz do mundo e sal da terra e luz do mundo, né? Mas nós vemos igrejas lotadas, igrejas nascendo a cada dia, e dificilmente você vê alguém que não professa o nome de Jesus, não professa uma igreja, né? Então, a palavra de Deus fala que o povo dele é um povo diferente, é um povo abençoado e é um povo que abençoa. Será que esse povo que está aqui no nosso país, os evangélicos, está abençoando o país? Será que tem mudado o país? Se não estiver mudando o país, o que nós estamos percebendo é que o país está cada vez a onda de imoralidade em todas as áreas cada vez mais crescente. Mas quem será que são os culpados das pessoas que se dizem evangélicas de não ter a qualidade de conformidade com o evangelho? Quem será que são os culpados? Os culpados, a palavra de Deus já nos revela. Os culpados são aqueles que ensinam dentro dos templos. E a palavra de Deus ela é atual. Ela é hoje, vai continuar lá no futuro, presente, ela é sempre presente. E o livro de Jeremias, ele fala claramente nos dias atuais. Apesar que o profeta viveu há mais de 4.000 anos atrás, mas as palavras que Deus usou através do profeta se faz muito presente hoje. Por quê? Porque o ser humano, o povo, ele é o mesmo. O coração do ser humano é o mesmo. Ele pode vestir uma roupa diferente, ele pode ter conhecimento diferente, mas o pecado é o mesmo. Eu quero fazer uma leitura aqui para vocês ver que essa profecia é muito atual. Está dizendo aqui o profeta Jeremias contra os falsos profetas. A palavra de Deus vai dizendo assim, Jeremias capítulo 23, versículo 9 e alguns versículos em diante, nós vamos fazer a leitura. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Naquela época, a palavra de Deus fala que a terra está cheia de adúlteros. O que é adúltero? Adúltero é a pessoa ser infiel. Então a palavra de Deus, quando fala de adultério, fala no sentido mais amplo da palavra. É você ser infiel. Isso significa ser adúltero, né? Porque quando a gente fala adúltero, sempre vem traição à pessoa, o cônjuge, né? Mas na palavra de Deus, o adúltero significa você ser infiel a Deus, né? Então você já se torna adúltero quando você começa a ter amantes. E nessa terra aqui, a palavra de Deus falando que chora por causa da maldição. A maldição naquela época era como a economia era agrícola, então estava se secando a terra. A terra estava sem produzir. E hoje, no nosso meio, a maldição está aí na corrupção, está aí nos escândalos, né? E aí a palavra de Deus falando que a sua carreira é má e a sua força não é reta. Quer dizer, mesmo assim eles tinham força, mas não era uma força que era reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Tá vendo?
e hoje você vê a mesma coisa. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Então, até dentro dos templos, Deus está achando maldade. Deus está achando maldade nessas reuniões que está tendo. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Provavelmente, quando o profeta estava profetizando isso aqui, eles não ligaram não, porque não estava acontecendo nada para eles, para os profetas. Mas aqui tem uma profecia, que tem um dia determinado em que Deus vai punir quem ensina errado, né? E o interessante é que a palavra de Deus hoje, ela não mexe com o pecado das pessoas. A pessoa vai dentro dos templos aí, ele sai do jeito que ele entrou, ele só sai alegre, feliz da vida, mas não há mudança de vida. Olha o que diz aqui o versículo 17 do capítulo 23. Dizem continuamente aos que me desprezam. A pessoa que despreza a Deus é aquele que não quer obedecer. Está cheio de gente dentro dos templos que não quer obedecer. Então eles diziam assim: o Senhor disse, paz tereis. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Por exemplo, eles não alertam sobre o pecado. Você vai nas igrejas, você vê as pessoas com a vida toda torta. Uma vez eu fui numa igreja e um colega, né? E vi a pregação. E eu e ele com a vida toda torta. E aí que terminou o culto. Olha como Deus é maravilhoso, falou comigo, falou isso, falou aquilo. Nossa, estou tão feliz. Como eu já conhecia um pouco da palavra, falei, bom, isso aqui na verdade não foi Deus não, porque não falou do meu pecado, não falou do pecado dele, ele tem a vida torta, eu também. Então não foi Deus. Então está incorrendo nesse texto aqui. Aí no 18. Por quê? Quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Então, para Deus está falando que esses falsos profetas, esses mestres, não esteve no conselho do Senhor, né? Porque a verdadeira palavra, ela sempre vai nos corrigir. Pense você que não. Sempre ela vai fazer eu sair para melhor. Eu tenho que mudar, eu tenho que ser diferente. Mas hoje em dia não. Naquela época falava, paz tereis. Hoje em dia não, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, né? Hoje é assim, Deus vai resolver aquele problema seu, vai trazer teu namorado, teu marido, teu emprego, vai trazer isso, vai trazer aquilo. Mas a palavra de Deus fala que Deus tem que tratar o homem lá dentro do coração dele. E quando eu vou nessas igrejas, ou escuto algum programa, ou vejo, eu não vejo eles falar sobre isso aí, sobre mudança de vida. Que a palavra de Deus fala que ela provoca tristeza. Mas a tristeza de Deus provoca vida, mudança em nós. É diferente da tristeza do mundo. E aí esses homens estão levando milhões de pessoas para a perdição. Vai chegar o tempo de eles serem empurrados. E será como lugares escorregadios. A palavra de Deus diz aqui no versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei, ou então, Deus falou comigo. Eu já cansei de ver desse jeito. E no versículo 28, o profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Por exemplo, o cara tem o coração de pedra. Era o caso meu. A palavra dele, quando entrou no meu coração, esmiuçou meu coração de pedra. A verdadeira palavra, ela é como fogo. Você sai e vai corroendo a sua consciência para você mudar. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus entrou na minha vida e era como fogo e como um martelo que esmiuça o coração de pedra. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, quer dizer, roubam cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eles ainda têm coragem de dizer que foi Deus que disse. Então, meu amigo, minha amiga, se você vai numa reunião dessa
E você sabe que você tem seus pecados. Mas a palavra não confronta você com seus pecados. Pode ter certeza que não é o fogo da palavra. Não é a verdadeira palavra de Deus. Porque a palavra de Deus sempre ela vai nos purificar. Ela vai ter que tirar algo de nós. Isso vai ser sempre assim. Porque nós precisamos, nós nascemos em iniquidade. Então, se você, às vezes, vai dentro de um templo para Deus falar com você, e aí Deus fala, vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, e você sabe que a sua vida está toda torta, pode ter certeza que não foi o Deus, o nosso Deus não, que criou o céu e a terra, foi o Deus deste século. Foi o Deus desses séculos que está prometendo tudo isso para você, e não está falando do seu estado pecaminoso. E aí você está sendo enganado. O teu pecado está te enganando. Porque as pessoas não gostam que falam dos seus pecados. Eu já fiz um vídeo que o pecado é como um bichinho de estimação. Você cuida dele com muito carinho. Por isso que aqui na internet os nossos vídeos não são muito acessados. Porque nós falamos do pecado. Você está numa vida dupla. Eu levei uma vida dupla há muito tempo na minha vida. Era um peso para mim, era um pecado. E até que Deus me libertou, né? E o pecado não faz você ter vergonha do próprio pecado. Então, se você tem uma vida de mentira, igual eu tinha uma vida de mentira também. Até que a palavra veio e me confrontava. Hoje eu me envergonho de lembrar de quem eu era. Eu tenho vergonha disso. E tem muita gente que não tem vergonha. Ele não tem vergonha, ele não se envergonha do que ele era antes. Eu me envergonho muito, né? E graças a Deus que a palavra entrou e me humilhou para fazer a limpeza que deveria ter sido feita já há muito tempo. Então, os falsos profetas são os responsáveis por essa multidão de pessoas que está sendo enganada todos os dias. Porque a palavra de Deus, quando ela é verdadeira, ela vai falar os segredos ocultos do seu coração. Ela vai falar exatamente daquilo que é o grande mal da sua vida, que é a maldição. Por isso que a palavra de Deus está falando assim, que a maldição consome a terra. Por isso que a palavra de Deus chama aquelas pessoas que não querem se converter de adúlteros e adúlteras, né? E a palavra de Deus está falando que e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha que não será esquecida. Esse aqui é o castigo para quem está ensinando o povo errado, que não está dando a palavra verdadeira. Então, eu gostaria que com esse pequeno vídeo você pensasse que tipo de palavra você está ouvindo. É só palavra de vitória e não há transformação de vida. A minha vida foi transformada, está cada dia sendo transformada, porque nós precisamos ser transformados. Por isso que a palavra de Deus fala que Cristo tem que ser formado em nós, para que nós sejamos de fato bênção. Porque essa multidão que está aí não está sendo bênção. Você vê um escândalo atrás do outro. Você vê as pessoas que levam o nome do Senhor Jesus dando péssimo testemunho. Eu mesmo já dei péssimo testemunho, né? Mas eu, quando olho para o passado, falo, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como é que eu fui capaz daquilo? Porque hoje eu consigo ver a gravidade do meu pecado. Cada um de nós tem que ver a gravidade do nosso pecado e procurar não fazer mais. Procurar ficar fiel, porque a gravidade do pecado, ele atinge as pessoas ao redor. Ele atinge as pessoas ao redor, pode ter certeza. O pecado, além de destruir você, ele destrói os outros que estão ao seu redor. Gostaria que com esse pequeno vídeo você pensasse nisso.